Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som Philco PCX 32000 contra a caixa de som Philco PCX 24000. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta no último volume? Qual das duas será que tem mais grave e subgrave? Qual das duas será que tem mais recursos? Que já indo direto ao assunto, começando com um duelo em área aberta com 2 decibelímetros. Nesse primeiro duelo, vitória para a caixa de som Philco PCX 24000, que independente do resultado, você vendo as duas tocando em área aberta no último volume com tudo no máximo, qual te agradou mais? Vamos agora para o duelo de subgrave. 60 Hz, 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 'E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Philco PCX 32000. Com isso, temos um empate nesse comparativo. Dito isso, vamos agora para o duelo de grave, com 1 decibelímetro na função DDC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz, 90 Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, 'E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Philco PCX 24000, consagrando assim ela como a vencedora dessa batalha mortal. Dito isso, vamos agora para o comparativo de recursos. E agora que você já sabe qual das duas toca mais forte em área aberta, qual tem mais grave, mais subgrave e recursos, que independente do resultado, essa é a minha opinião sobre a qualidade sonora da caixa de som Philco PCX 24000. Até o volume 3, você percebe um certo chiado no tweeter dela. Do volume 3 em diante, você já não percebe mais o chiado. Já com relação à equalização que mais me agradou, como na Philco PCX 35000, foi a equalização rock. Mas a que eu prefiro usar nela, do meu gosto, é a equalização manual.
Eu coloco ela na equalização rock e coloco a equalização manual, com mais 8 no grave e mais 8 no agudo. O reforço nos graves, eu percebi ele quando você está com as equalizações pré-programadas, tipo a Flat, a Classic, você consegue perceber um ganho mais acentuado nos graves, com a equalização do X-Bass. Já com tudo no máximo, no agudo e no grave, você não percebe ganho de potência ativando o reforço nos graves. Nisso eu percebi que ela tem um bom grave, ela tem um subgrave, tanto que ela puxa de grave misto para grave macio. Não é aquele grave prolongado, mas ela puxa mais para grave macio. O tweeter dela tem bastante força. Me surpreendeu porque normalmente eu não gosto de deixar a equalização de agudo no máximo. Mas quando eu estava testando ela, eu diminuí a opção do agudo até mais ou menos mais 5, e aí eu comecei a sentir falta do volume. Então eu voltei para mais 8 agudo e mais 8 grave. E foi a forma que mais me agradou nela. Normalmente é difícil uma equalização manual com tudo no máximo me agradar. Mas no caso da caixa de som Philco PCX 24000, foi a equalização que mais me agradou. Agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Philco PCX 32000. A equalização manual que mais me agrada é a Rock. Porém, seja ela com 50% do volume ou 100% do volume, eu percebo mais nela médio e agudo. Ela com 50% do volume, quando você ativa a opção X-Bass, eu consigo perceber um pouco mais do grave e subgrave. Porém, ela com 100% do volume, ativando a opção X-Bass eu não vejo diferença. Audivelmente eu não percebi. Ela predomina mais médio e agudo. Como eu gosto mais de grave e subgrave, a qualidade sonora dela com 100% do volume não me agrada. Para mim, o que faltou nela foi uma equalização manual aqui no painel dela ou um aplicativo. Aqui no painel, porque ela tem vários botões que poderiam fazer essa função. Ou então, num aplicativo. Eu acredito que se ela tivesse, eu equalizando ela mais do meu gosto, a qualidade sonora dela iria me agradar. E se com esse comparativo você decidiu que uma dessas duas caixas de som top de linha será o seu próximo investimento, aqui na descrição do vídeo tem o link nesses 4 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 4 ela está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar investindo na sua próxima caixa de som ou em outras coisas. Dito isso, se você ainda tem interesse em conhecer elas mais a fundo, nessa playlist você irá conferir as duas desmontadas, mostrando construção por dentro, tamanho de imã de alto-falante, placa de funcionalidade. Vai lá conferir, pois eles são continuação desse vídeo.